Você vai ver aquele que faz a chuva pela palavra dele, o dono da glória de Deus, ele mesmo que é o Senhor da glória, que está revelando nesse lugar, nessa data de hoje, para você ver que é ele que está com essas nuvens. Está vendo que ele que mostra a glória neste lugar aí, você está vendo a imagem dela? Ele é que faz a chuva no próprio nome dele. Você está vendo essa realidade? Para você saber quem é ele que está falando neste lugar. Ele que é a verdade revela que é a obra dele, a obra prova aquilo que ele é. Ele que é o Senhor da glória está revelando como ele age, como ele mostra a obra, como ele cria a chuva pela palavra dele. Você está vendo essa imagem? Está escrito, então se revelará a glória do Senhor, você está vendo? Quer cumprir aquilo que está escrito, então se revelará a glória do Senhor. Está vendo essa palavra? Mostrando aqui real. Olha como ele fala em chuva, a chuva começando aí pra você ver, você tá vendo? Vendo como é ele, cria chuva no nome dele mesmo, você tá vendo? Essa palavra que já está escrito, eis o Pai da chuva, você tá vendo? Por isso, a chuva na realidade tem pai. E o pai dela está mostrando aqui como ele cria a fonte de água viva. Você está vendo? É escrito no Apocalipse. Você está vendo essa palavra? Quem é o dono da fonte de água viva? Olha a obra dele, a verdade dele. Capítulo 22 do Apocalipse. Versículo de 1 a 5. Você está vendo essa revelação? Isso é na verdade, não está na escritura. Aquele que é o dono do rio de água viva. Está vendo essa palavra? Mateus capítulo 5, versículo 45. Giovanni, o pai da chuva. Tá vendo bem essa palavra? Esse que é o Pai Celestial. Você tá vendo que é sentado no trono celestial? Viu essa escritura? Tudo revelando essa obra que está acontecendo. Você está vendo o dono da obra, mostrando a obra dele, que a boca dele forma a presença dele, a palavra dele. Está vendo essa realidade? Você está vendo quem cria a chuva, mostrando como ele é o verdadeiro Pai da chuva. Você está vendo aí? Como ele é o criador, olha a obra dele, revelando como a palavra dele é comprovada. A maior geração de energia solar no mundo. O potencial brasileiro para energia solar é realmente enorme, Rafa. Para você ter uma ideia, a região Nordeste, vou até mostrar aqui no mapa, apresenta os maiores valores de radiação solar do mundo. Essa máxima em radiação, ela ocorre aqui no centro-oeste da Bahia e também no nordeste de Minas Gerais, nessa região aqui. Então a gente tem muito sol para gerar esse tipo de energia. Um pouquinho de nebulosidade hoje sobre São Paulo. Vale destaque, Rafa, aeroporto do Galeão e também o Santos Dumont estão fechados por conta do forte nebuloso
Padroeiro tem bastante nebulosidade, mas hoje em São Paulo, mais uma vez, o sol aparece, no Rio também vai aparecer, mas em São Paulo agora já desde cedo, 24 graus é a máxima para hoje, nada de chuva, o tempo segue firme nos próximos dias, fim de semana para quem gosta de tempo aberto, olha, está garantido, mínima de 14, 15 graus e a máxima vai variar entre 25 e 26, Rafa. Valeu, Laura. Vamos dar uma olhadinha lá na Avenida Paulista. Vejam como o tempo mudou das 6 às 7h30 da manhã. Dia bonito em São Paulo, seco, como a Laura lembrou, mas está bonito. Já dá para ver até uma camada de poluição no horizonte. 13 graus em São Paulo. Band News TV e Café com Jornal atualizam agora as principais notícias do dia. Nuvens carregadas, então a gente segue com o tempo aberto. Hoje é que o céu ficou com um pouquinho mais de nebulosidade entre o sul e o sudeste, inclusive com forte nevoeiro ainda no Rio de Janeiro. A névoa atinge também parte do sul do país, mas daqui a pouco essa névoa se dissipa totalmente e vai dar lugar ao sol. Na capital paulista, a máxima prevista hoje é de 24 graus. Nos próximos dias, sobe um pouquinho, mas também vai para 25, depois para 26, é bem devagar essa temperatura aí em Porto Velho e também em Palmas. A mesma temperatura para Teresina, 28 hoje em Salvador, 24 é a máxima em Belo Horizonte e Porto Alegre, termômetros mais ou menos no centro e sul do país, é cara de inverno, está meio bastante, né? Agora a gente fala de política. O governo anunciou um reajuste do Bolsa Família maior do que o prometido por Dilma Rousseff. Você está vendo a diferença entre um que faz a previsão do tempo e um que é o dono do tempo? Olha a glória dele. O dono do tempo, revelando o que ele faz com a obra dele. Você está vendo neste lugar? O Deus da glória revelando a glória dele. Você está vendo a verdade? Esse que é o dono desse trono branco, você tá vendo a verdade? Olha aí, ele que faz abrir aquela luz, porque ele é o dono que faz aquela estrela da manhã aparecer, você tá vendo a palavra dele? Olha aí a imagem, antes, você tá vendo nada, não é verdade? Você vai ver como essa palavra faz aquela estrela aparecer. Em nome dele mesmo, você tá vendo como é ele, a verdade? Presta bem atenção. O que ele faz neste lugar? Essa é a glória dele, a obra dele mesmo. Tá vendo? A obra prova que é o dono da obra, você tá vendo? Porque quanto mais é a obra, mais é a autoridade do dono dela. Você tá vendo a verdade? Ele criou o vento, presta atenção. Como ele que está falando aqui, que criou o vento. Você tá vendo que a nuvem é parada? Vamos ver agora como é que ele vai fazer ela andar. Olha pra você ver. Abre essa estrela da manhã pra você saber que ele é o dono da luz. Olha lá pra você ver. Você tá vendo? Basta falar a palavra. E assim acontece. Tá vendo ele criando um vento agora? Olha lá. Tá se me ouvindo? Quando ele começou a falar, você viu a palavra? Pra você ver que é ele que tem um vento no reservatório.
Não está isso no Salmo? Veja aí como a palavra dele é a verdade. Você tá vendo? Você me vendo? Tá vendo bem? Quem cria o vento, quem faz parar o vento, você tá vendo? Não é essa? Estava na boca daquele Jesus Cristo que estava na tempestade do mar e mandou falar para o vento, cala-te, você tá vendo? Não é essa mesma palavra aqui que tá criando o vento também? Olha bem para você ver essa verdade. Você tá vendo agora? Ele vai abrir agora esse lugar com a palavra dele. Entre chuva e entre sol, para você saber que ele é o dono da fonte de água viva. Ele mesmo é a verdade que está revelando neste lugar. Eu faço a luz, eu abro a luz. Eu abro a luz, eu faço a luz, eu abro a luz. Eu abro a luz, eu abro a luz. Sobre minha voz que eu faço cumprir. Eu abro a luz, eu abro a luz. É minha voz que eu faço cumprir. Eu abro a luz, eu abro a luz. É minha voz que eu faço cumprir. Eu abro a luz, eu abro a luz. Em minha voz que eu faço cumprir. Pois minha palavra, quando eu falar, já se faz se realizar. Eu abro a luz, eu abro a luz. Em minha voz que eu faço cumprir. Eu abro a luz, eu abro a luz. Em minha voz que eu faço cumprir. Você viu só? Falando a palavra, a luz está se aparecendo. Você tá vendo para você ver que essa palavra é a verdade. Verdade é aquilo que corresponde ao fato. Olha como está abrindo essa palavra. Olha aí para você ver como ela é a verdade. Para você ver que a minha palavra, que é o dono dessa estrela da manhã. Você tá vendo bem como ela é a verdade? Veja pra você ver como ela aparece. Basta ele falar. Você tá vendo como a minha palavra é a verdade? Veja pra você ver essa realidade. Aquele que é o dono de criar chuva, o pai do vento, é o mesmo que o pai da chuva. Olha aí os sinais que mostrou. Você viu? Não abrir e piscar de olho. Você viu a mudança que aconteceu? Você já viu? Olha lá, agora o que apareceu por baixo lá? Você tá vendo? Você tá vendo só essa verdade? Como ele é o dono da glória. Olha lá os sinais. Agora vamos ver essa palavra. Olha lá o sinal da luz aparecendo por causa desse que falou a palavra. E a palavra se fez real e presente. Você tá vendo? Olha o que está acontecendo por baixo. Você tá vendo aqueles sinais? Como ele é o criador que está falando aqui. É o dono dessa obra. Tá vendo? Ele é a verdade em realidade, em ação. É o que faz
a mudança na natureza. Ele é o dono da glória. Olha o trono dele. Você tá vendo como é ele que está sentado sobre esse trono? Olha aí pra você ver como é ele que fala a palavra e ela morta presente. Você tá vendo como ele abre pela palavra dele? Você viu essa verdade? Você vê como é ele que tem a chave que abre, ninguém nada pode fazer. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Você tá vendo essa chave? Aquele que está sentado no reino celestiais. Você tá vendo quem é o reino celestiais? Pra você ver que isso está escrito na escritura. Ele aqui é o próprio Deus em pessoa e em verdade, e em razão, e em obra, e em fato que ele comprova. Porque a palavra dele comprova ela. Nada acrescenta a palavra para que não te repreende, tu seja achado mentiroso. Provérbio capítulo 30, versículo 5 e 6. Tá vendo? Aqueles que são contrários e não conhecem a verdade, reconhecem quem é o dono do vento, quem é o dono das nuvens, quem é o dono da glória, quem é o dono da verdade. Tá vendo? Quem é o seu dono da verdade? Porque a ética é revelar a verdade. Como ele criou o vento movendo, não é ele que falou? Como criou o vento? Olha aí a palavra. Quem está sentado nesse grande trono branco não está revelando que está escrito sobre ele na escritura, não é ele mesmo que está sentado sobre esse grande trono branco. Olha aí para você ver o que aconteceu. Mas ele está falando no mesmo momento. Aí olha como mostra a abertura neste lugar pela palavra daquele que é o dono da verdade. Ele é a própria verdade. Olha aí pra você ver. Não é ele que está falando que é o dono daquela estrela da manhã? Porque que ela não está obedecendo a palavra dele, não cumpre o que ele diz e assim se faz? Se ele está falando e está acontecendo, porque não é ele que está provando a verdade? Você está vendo a obra dele, como é a realidade? Você está vendo bem essa palavra daquele que abriu a luz aí, olha, você está vendo? Tornou fazer uma chuva, olha a palavra dele, como ele é a realidade. Você está vendo? Como é ele que é o pai da chuva. Você viu essa palavra? Sabe que a chuva tem pai? Sabe disso, né? O criador das nuvens é o pai da chuva. Ele mesmo que está falando, sabia dessa verdade? Olha como está aumentando a chuva por causa da palavra dele. Você está vendo? Mateus capítulo 13, versículo 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos ouvirão separar o mal do meio do justo. O arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 49 e 50. Capítulo 8, versículo 26 de Mateus. Jesus perguntou, por que esse medo? Gente de pouca fé. Então, levantando-se, ordenou ao vento e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Versículo 27, admirado, dizia, quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Tá vendo ele em pessoa aqui falando? Por isso,
eu vos declaro que multidão virão do Oriente e do Ocidente e assentarão no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e arranjo de dentes. Capítulo 7 de Mateus e versículo... Não, capítulo 8 de Mateus e versículo 11 e 12. Você viu essa profecia? Capítulo 5, versículo 45. Deste modo seriam os filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre o mal como o bom, e faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Portanto, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Versículo 48. Viu bem quem é Pai do céu chamado pela boca do Filho do Homem, aquele que é Jesus o Cristo, não é isso? Primeiro veio o Filho e agora é o Pai. Você está vendo o testamento que ele deu da volta do próprio Pai dele? Está vendo? Faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Está vendo quem é o Pai da chuva? Está vendo a palavra dele, o testemunho? Está escrito. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para ser visto por ele. Do contrário, não terei a recompensa do vosso Pai que está no céu. Capítulo 6, versículo 1. Está vendo bem essa palavra? Nem todo aquele que me diz, Senhor, entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos em vosso nome. Não foi em vosso nome que expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E, no entanto, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operário mau. Você está vendo o cumprimento dessa palavra que saiu da boca do filho? Agora o pai está fazendo cumprir. Está vendo bem? Olha para você ver. Mesmo com esse sereno, que é o dono da glória, prova a palavra dele. Olha, que ele vem com as nuvens. Não é ele que está com as nuvens, que faz cumprir, que está escrito. Olha as colunas de nuvens que o acompanham, você está vendo? Nós está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Não é ele mesmo que está falando aqui? Olha para você ver. Primeiro, que as nuvens, a forma. Vamos ver, abrir agora esse lugar outra vez.
É por... Sereno, olha essa palavra, tá vendo? Tudo fechadinho, você tá vendo essa palavra mostrando? Vou abrir essa palavra outra vez, vamos ver como ele abre a luz do nome dele, vamos ver essa palavra cumprindo, aí a presença dele. Se eu abro, eu que fecho, eu que abro, em meu nome mesmo. Eis a minha palavra viva. Eu abro e assim eu decido no meu próprio nome. Como fala essa palavra? Abra-se. Vamos lá? Vamos ouvindo essa palavra. Como é rapidinho. Eu faço a luz aparecer. Tá vendo a imagem aí pra você ver quem é a verdade, te mostrando a verdade. Olha aí a luz abrindo por essa palavra. Olha bem pra você ver. A verdade que se manifesta. O próprio Deus que é a verdade absoluta. Olha aí essa palavra. Você tá vendo a imagem se mostrando? Não é essa palavra que é a verdade? Basta falar e assim acontece. Você tá vendo essa realidade? Você viu só ele falando o que tá acontecendo? Como ele é o próprio Deus da glória. Veja aí pra você ver. Não é ele que tá mandando a luz aparecer? Não é a palavra dele? Olha como é que ela está se manifestando. Você viu essa verdade? Na minha própria palavra que está falando e se mostrando. Você tá vendo como a luz está se abrindo? Porque essa palavra aqui o diz. Por isso, o dono da obra prova como é ele que administra a obra. Porque a obra prova também quem é o dono dela, qual o poder que ele tem, a autoridade que ele tem. Você tá vendo, não é verdade? Esse que é o dono que tem direito sobre o que está escrito a todo dizimo. Você sabia que ele é que forma a chuva? Ele aqui que é o dono do rio de água viva, que está em Apocalipse capítulo 22. Tá vendo? Versículo de 1 a 6. Você tá vendo? Vai ver lá como fala sobre esse rio de água viva. É o único que tem também esse prêmio da estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Olha bem essa palavra. Olha aí pra você ver. Não é a verdade que está manifestando. 11h12. Dia 30 de junho de 2016. Você acabou de ver a obra daquele que é o Cavaleiro do Apocalipse. Aquele que vem com as nuvens. Ele mesmo está se manifestando. Ele é o juiz. Em criar as coisas pela palavra.